Olá, pessoal. Então, hoje nós damos início ao curso de Matemática Comercial. Nesta aula, nós vamos ver razões e proporções e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então, vamos começar com razões. Bom, suponhamos que num determinado ano, denominado ano 1, as vendas de uma empresa tenham sido de R$ 300.000 e que as do ano seguinte, chamado de ano 2, sejam de R$ 450.000. Poderíamos comparar esses dois valores dizendo que sua diferença é de R$ 150.000. De fato, R$ 450.000 no ano 2 menos R$ 300.000 no ano 1. Então, a diferença é de R$ 150.000. No entanto, a diferença não nos oferece uma ideia relativa do crescimento das vendas. Tá? Então, outra forma de efetuarmos a comparação poderia ser dividindo as vendas do ano 2 pelas vendas do ano 1. Isto é, calculando 450, que são as vendas do ano 2, dividido, os dois pontos, né? Dividido pelas vendas do ano 1, que são 300. Então, 450 dividido por 300 é igual a 1,5. Assim, dizemos que as vendas do ano 2 são 1,5 vezes maiores que as do ano 1. Esta forma de comparação é chamada de razão. Então, razão é a divisão. Tá? Então, generalizando, dados dois números A e B com B diferente de zero, chamamos de razão entre A e B, nessa ordem, ao quociente A sobre B, que também pode ser indicado por A dois pontos B. Né? Então, ele chamou a atenção aqui para o fato de B ser diferente de zero, porque o B está no denominador da fração. Tá? E o denominador tem que ser diferente de zero. Quando A e B forem medidas de uma mesma grandeza, elas devem ser expressas na mesma unidade de medida. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando você for fazer a divisão de A por B, se o A tiver uma determinada unidade de medida, o B também tem que ter a mesma unidade de medida. Por exemplo, se o A for em metros, o B também tem que ser em metros. Tá? Se o A for quilogramas, o B também tem que ser em quilogramas. Tá? Nós vamos ver mais para frente um exemplo. Então, vimos as razões. Vamos agora ver as proporções. Ainda com relação à mesma empresa, aquela empresa que no ano 1 ela vendia 300.000 e no ano 2 ela vendia 450.000. Então, com relação a esta mesma empresa, suponhamos que as vendas do ano 3 sejam de R$ 600.000 e as do ano 4, R$ 900.000. Dessa forma, a razão das vendas do ano 4 para as vendas do ano 3 é 900, que são as vendas do ano 4, dividido por 600, que são as vendas do ano 3, que é igual a 1,5. E, portanto, essa razão equivale à razão 450 dividido por 300. Isto é, 450 dividido por 300 é igual a 900 dividido por 600. Então, as vendas no ano 2 eram de 450, as vendas no ano 1 eram de 300. As vendas no ano 4 de 900
e as vendas no ano 3 de 600. Então, essa igualdade de duas razões é chamada de proporção. E como a gente lê esta proporção aqui? 450 está para 300. 450 está para 300. Assim como, igual é assim como, 900 está para 600. 900 está para 600. Então, 450 está para 300, assim como 900 está para 600. Ok. Então, generalizando, dadas as razões A sobre D e C sobre D, a sentença de igualdade A sobre B igual a C sobre D, chamamos de proporção, né? A sobre B é igual a C sobre D. Os valores A e D são denominados extremos, e B e C são chamados de meios. Então, o A e o D são extremos, e o B e C, os meios. Tá? Então, vamos a uma propriedade das proporções. Então, veja. Se o B e o D são diferentes de zero, e se A sobre B é igual a C sobre D, então a gente pode, o que dizemos, multiplicar em cruz. A vezes D é igual a B vezes C. Isto é, os produtos cruzados são iguais. Tá? Então, quando temos sempre uma proporção, A sobre B igual a C sobre D, isso significa que A vezes D é igual a B vezes C, que é o produto cruzado. Então, vamos a um exemplo. Um investidor aplicou 20 mil reais, sendo 8 mil reais numa caderneta de poupança e 12 mil reais em ações. Então, vamos abaixar um pouquinho aqui, só para a gente ver melhor o texto. Um investidor aplicou 20 mil reais, sendo 8 mil reais numa caderneta de poupança e 12 mil reais em ações. Então, os 12 mil mais os 8 mil dão os 20 mil totais que o investidor tem. Calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido. Bom, então ele fala que o valor aplicado em ações no texto é 12 mil reais e o valor total investido é 20 mil reais. Então, a razão entre o valor em ações, que é 12 mil, e o total investido, que é 20 mil, simplificando, dá 3/5. Então, se supusermos que os 20 mil são uma pizza e que dividimos esta pizza em 5 partes, 3 partes delas estão alocadas em ações. Tá? Agora, o item B. O valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total. Então, tem que fazer a razão entre o valor que está na caderneta de poupança e o valor total. No texto, ele nos informa que o investidor aplicou 8 mil reais na poupança. 8 mil reais na poupança. E o valor total? Ora, o valor total a gente já sabe que é 20 mil. Então, simplificando, dá 2/5. Então, se esses meus 20 mil representam uma pizza, e eu divido essa pizza em 5 partes, 2 partes dela são relativas à poupança. Então, 2 partes da pizza dividida em 5, 2 partes são da poupança e 3 partes são relativas às ações. Então, frações assim, com números menores que 1, a gente pode visualizar como pedaços de pizza, né? E o item C, o valor aplicado em ações e o valor aplicado em caderneta de poupança. Ora, ele fala que o valor aplicado em ações é 12 mil e o aplicado em caderneta de poupança é 8 mil. Então, a relação entre o 12 mil e o 8 mil é 3/2, ou seja, 1,5. Isto é,
o valor aplicado em ações é 1,5 vezes o valor aplicado em poupança, né? 12.000 é igual a 8.000 mais metade de 8.000, 4.000. Então, é 1,5 vezes o valor aplicado em ações, que é o 12.000, é 8.000 mais 4.000, ou seja, 8.000 em ações, 8.000 em poupança, mais 50% da poupança, ou seja, 4.000. Então, 1,5 vezes. Vamos ao exemplo 2. Uma empresa pretende alocar R$ 200.000 entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja 2:3. Tá? Então, 2 partes para pesquisa, para 3 partes para propaganda, do valor total de 200.000. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Então, veja. Suponhamos que X seja o valor alocado para pesquisa. Então, 200 menos X tem que ser o valor alocado para propaganda, né? Porque a soma tem que dar os 200.000 que a empresa decide aplicar em pesquisa e propaganda. Então, a soma X mais 200 menos X, cancela o X com menos X, só sobra o 200. Né? Então, se X está alocado para pesquisa, 200 menos X tem que estar alocado para propaganda. E aí ele fala que esta razão entre pesquisa e propaganda tem que ser de 2/3. Então, a quantidade de pesquisa sobre a quantidade de propaganda, X sobre 200 menos X, tem que ser igual a 2:3. Então, aqui nós temos uma proporção. Então, podemos aplicar a propriedade de multiplicação em cruz. Então, vai dar 3x é igual a 2 vezes 200 menos x. Está aqui, 3x igual a 2 vezes 200 menos x. Então, aplico a distributiva aqui e passo menos 2x para o primeiro membro, fica 5x no primeiro membro. 2 vezes 200 igual a 400. Então, x é igual a 80. Então, se o x é igual a 80, o valor alocado para a pesquisa é igual a 80. E o valor aplicado para a propaganda é 200 menos 80, 120. Então, os valores alocados devem ser R$ 80.000 para a pesquisa, que é o meu valor de X, e 200 menos 80, R$ 120.000 para propaganda. Ok. Vamos ao exemplo 3. Gustavo gasta 1/5 de seu salário com a prestação do apartamento. 1/8 do salário com alimentação. E ainda lhe sobram R$ 2.430. Qual o salário de Gustavo? Bom, então ele pergunta qual o salário de Gustavo. Então nós definimos como S o salário do Gustavo. Então, o que ele fala? Sendo S o salário do Gustavo, ele fala que gasta 1/5 do salário com apartamento. Então, 1/5 do salário com apartamento. Ele fala que gasta 1/8 do salário com alimentação. Então, 1/8 do salário com alimentação. E ainda lhe sobram R$ 2.430. R$ 2.430. Ora, então, a soma do que ele gasta com apartamento, que é 1/5 do salário, mais o que ele gasta com alimentação, que é 1/8 do salário, mais o que sobra do salário, 2.430, tem que dar o próprio salário. Então, cuja solução é, então veja aqui, vamos multiplicar os dois membros por 40. 40 por 5, 40 vezes 1/5 de S, 8S. 40 vezes 1/8 de S, 5S. 40 vezes 2.430, 97.200. E no segundo membro, S vezes 40, 40S. Então, eu isolo o S, eu vou chegar aqui
27S é igual a 97.200. Então, eu passo o 27 dividindo o segundo membro. Então, o salário de Gustavo é de 3.600. Então, o salário de Gustavo é de R$ 3.600. Exemplo 4. Aqui é o exemplo que eu comentei sobre a razão entre duas grandezas que estar na mesma unidade de medida, né? Então, veja. Calcule as razões abaixo. Item A. De 2 horas para 45 minutos. Então, temos que dividir 2 horas sobre 45 minutos. Mas veja, no numerador temos a unidade em horas. E no denominador, as unidades em minutos. Então, vamos converter tudo para minutos. Horas. 1 hora são 60 minutos. Então, 2 horas é 2 vezes 60. Então, 2 vezes 60 minutos. Sobre os 40 minutos. Agora, numerador com a unidade minutos e o denominador com a unidade minutos. Então, eu posso cancelá-las. Fica 120 sobre 45. Aí, eu simplifico, dividindo por 15, numerador e denominador, eu chego a 8 terços. Tá? Ok. De 300 metros para 2 quilômetros. Então, 300 metros dividido por 2 quilômetros. Então, veja que a unidade do denominador é quilômetros. Eu tenho que converter para metros, que são a unidade do numerador. Então, eu conservo o numerador com 300 metros e no denominador eu coloco 1 quilômetro como 1.000 metros. Então, 2 quilômetros, 2.000 metros. Agora sim, metros e metros, unidades iguais. Então, posso cancelá-las e simplificando 300 por 2.000 dá 3 sobre 20. E ao item C, de 2 metros quadrados para 400 centímetros quadrados. Bom, então, fazendo a relação, eu tenho que converter metros, nesse caso, decido converter os metros em centímetros. Então, 1 metro são 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado são 100 centímetros ao quadrado. Então, veja. No numerador fica 100 centímetros ao quadrado, fica 10.000 centímetros ao quadrado. Com 2 multiplicando, então fica 20.000 centímetros ao quadrado, dividido por 400 centímetros ao quadrado. Aí aqui eu decidi colocar na notação científica, né? 10.000 é 10 elevado à quarta, e 100 é 10 ao quadrado. Então, potências de mesma base, que é o 10, na divisão subtrai os expoentes. Então, fica 10 elevado a 4 menos 2, ou seja, 10 ao quadrado. E continuo multiplicando pelos 2 quartos aqui. Então, 200 por 4, 50. Então, agora a gente entra em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, vamos começar com grandezas diretamente proporcionais. Uma loja vende certo tipo de bolsa por R$ 40 a unidade. Então, uma bolsa vale R$ 40. Chamamos de X a quantidade vendida, ou seja, X é o número de bolsas vendidas. E Y, a receita, em reais, proveniente dessas bolsas. Então, teremos a seguinte correspondência. Então, X é o número de bolsas vendidas e Y é a quantidade recebida pelo número de bolsas vendidas. Então, se eu vendo uma bolsa, eu ganho R$ 40, porque ele fala que a bolsa vale R$ 40. Se eu vendo 2 bolsas, elas valem R$ 80. Se eu vendo 3 bolsas, 40 vezes 3, R$ 120. Se eu vendo 4 bolsas, eu ganho 40 vezes 4, 160. Se eu vendo 5 bolsas, eu ganho 40 vezes 5, 200. Se eu vendo N bolsas,
eu ganho 40 vezes N, que é o número de bolsas que eu vendi. Então, veja, note que quando o valor de X dobra, também dobra o de Y. Quando triplica o valor de X, também triplica o de Y. E assim por diante. Então, veja. Se eu vendo uma bolsa, ganho R$40. Se eu dobro o valor de bolsas, eu dobro a quantidade de dinheiro que eu ganho. 2,80. Se eu vendo 3 bolsas, eu triplico a quantidade recebida. 120, 40 vezes 3, está aqui. Né? Mesma coisa aqui. Se eu tenho X bolsas, se eu dobro o número de bolsas, eu fico com 4 bolsas. Mas se 2 bolsas valem 80, 4 bolsas, 160. Né? Então, sempre dobra de uma para outra. Tá? Note que, quando o valor de x dobra, também dobra o de y. Então, quando triplica o valor de x, também triplica o de y. E assim por diante. Então, veja, a razão entre cada valor de y e seu correspondente x é 40. De fato, 40 dividido por 1, 40. 80 dividido por 2, 40. 120 dividido por 3, 40. 160 dividido por 4, 40. 200 dividido por 5, 40. Né? Então, a razão entre y e x, seu x correspondente ao y, vale 40. E agora, a razão entre cada valor de x e seu correspondente y, 1 sobre 40. De fato, 1 dividido por 40 é igual a 2 dividido por 80, que é igual a 3 dividido por 120, que é igual a 4 dividido por 160, né? Que é igual a 5 sobre 200, que é igual a n sobre 40n. Ora, se cancela o n com o n, vai dar 1 sobre 40. Tá? Então, a razão entre o x e o seu correspondente y é 1 sobre 40. Então, nesse caso, dizemos que x e y são diretamente proporcionais. Isto é, a divisão de um pelo outro é um número constante, que é diferente de zero. E se a gente inverter o y e o x, fica x sobre y igual a 1 sobre k. Tá? Inverto o primeiro membro, que era y sobre x, agora é x sobre y. Então, o segundo membro eu também tenho que inverter. É k, o segundo membro vira 1 sobre k. Tá? Então, sempre a gente estuda assim. O y, se o y cresce, o x também tem que crescer para manter o mesmo k. Né? Tá? Grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 quilômetros. Se um carro percorre essa estrada a uma velocidade média x em quilômetros por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y em horas. Tá? Então, a distância entre duas cidades é 240. Então, veja. X é a velocidade e y é o tempo de percurso. Então, se ele desenvolve uma velocidade de 10 km por hora, ele faz essa viagem em 24 horas. Claro, porque a velocidade vezes o tempo, 10 vezes 24, são os 240 km que ele tem que percorrer. Né? Então, veja, se a velocidade dobra, se ele vai mais rápido, 20 km por hora, é claro que o tempo de percurso tem que ser menor. E quão menor? Ora, tem que ser de 12 horas. Por quê? Porque a velocidade de 20 km por hora vezes 12 horas resultam os 240 km que ele percorrer. Agora, se ele desenvolve 30 km por hora, é claro que a velocidade aumentando, o tempo de percurso tem que ser menor. Quão menor? Tem que ser de 8 horas. Por quê?
a velocidade de 30 km por hora vezes 8 horas dá os 240 km que tem que percorrer. Se ele aumenta a velocidade para 40 km por hora, o tempo tem que diminuir mais ainda. Quanto diminui? Diminui para 6 horas. Porque 40 vezes 6, 240 km. Se a velocidade aumenta, vai para 50 km por hora, o tempo tem que cair mais. Quanto cai? Cai para 4,8, porque 50 vezes 4,8 resulta nos 240 km. E se ele desenvolve uma velocidade v, km por hora, ele tem que fazer este percurso em 240 dividido pela velocidade, né? Então, faz velocidade vezes 240 dividido pela velocidade, que é o tempo, corta v com v, a distância percorrida dá 240 km, que é o percurso, a distância entre as velocidades. Tá? Então, a gente nota que elas são x, que é a velocidade média, e y, que é o tempo, são inversamente proporcionais. Ou seja, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, inversamente proporcionais. Então, veja, note que se a velocidade dobra, o tempo de viagem se reduz à metade. É o que ele faz. Ó. O tempo, a velocidade dobra, 10 dá para 20, o tempo se reduz à metade, 24 sobre 12. Se a velocidade triplica, o tempo de viagem se reduz à terça parte. Então, de fato, se a velocidade triplica, vai de 10 para 30, o tempo fica reduzido a 1/3. 24 dividido por 3, 8. E assim por diante. Então, generalizando, nós temos que o produto de cada valor de x pelo correspondente y será 240. Nesse caso, dizemos que x e y são inversamente proporcionais. Isto é, o y vezes x é igual a uma constante que é diferente de zero. Tá? Então, nós tínhamos visto que grandezas diretamente proporcional, y sobre x é igual a uma constante. Agora, grandezas inversamente proporcionais é o produto de y por x tem que ser igual a constante. De fato, né? É fácil perceber por quê. Ora, se o y aumenta, o x tem que diminuir para que o produto d permaneça constante. Quanto mais o y aumenta, o x tem que diminuir cada vez mais, de maneira que y vezes x permaneça constante. Tá? Então, é só lembrar desse exemplo da velocidade média desenvolvida por um carro e o tempo que ela tem que percorrer um determinado percurso. A velocidade aumenta, o tempo de percurso diminui. Então, vamos a um exemplo. Exemplo 5. 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais. O segundo investiu 40 mil reais. E o terceiro, 50 mil reais. Então, 30, 40 e 50 são os investimentos de A, B e C, respectivamente. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, vamos lá. Ele pergunta, quanto recebeu cada um? Então, vamos designar por A quantia recebida por investido pelo sócio A, B, a quantia recebida pelo sócio B, e C, a quantia recebida pelo sócio C. Perfeito. Então, vamos lá. Ele comenta aqui que o lucro da pizzaria no primeiro ano, após um ano, foi de 24 mil reais. Ora, 24 mil reais, então, se A é a quantia recebida por A, B a quantia recebida por B e C a quantia recebida por C desse lucro, é claro que eu tenho que ter A mais B mais C igual a 24.
Agora, qual a outra informação que ele nos dá? Ele fala assim: se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido. Então, veja, A é a quantia recebida por investidor A. E ele investiu quanto? 30 mil reais. Então, A sobre 30 é igual ao K. Mas veja, o B, a quantia recebida pelo B, pelo sócio B, é B. E ele investiu 40 mil reais. Então, B sobre 40 mil são o mesmo K. E o investidor C, ele recebeu de lucro C e investiu 50 mil reais. Então, C sobre 50 é igual a K. Tá? Então, estas igualdades aqui é esta informação. A quantia recebida pelos sócios é diretamente proporcional ao valor investido. Sócio A recebe A, investiu 30 mil. Sócio B recebe B, investiu 40 mil. O sócio C recebe C, investiu 50 mil. Então, estas proporções têm que ser igual a K. Então, veja, como vamos determinar o valor de A, B e C? Quanto recebeu cada um? Então, veja, desta aqui, a gente tira aqui A sobre 30 é igual a K, passa o 30 multiplicando, fica A igual a 30K. Desta aqui, B sobre 40 é igual a K, passa o 40 multiplicando, fica B igual a 40K. E desta aqui, C sobre 50 é igual a K, eu passo o 50 multiplicando, fica C igual a 50K. Então, aqui eu fico só com uma variável, 30K, 40K, 50K. Eu coloco esses valores de A, B e C aqui nesta equação. Então, fica A mais B mais C igual a 24, fica A igual a 30K, B igual a 40K, C igual a 50K. Então, 30K mais 40K mais 50K tem que dar os 24. Ou seja, 120K tem que dar os 24. Isolando o K, K igual a 1/5. Então, se o K é igual a 1/5, o A é 30K. Então, fica 30 vezes 1/5, 6. O B é 40K. Então, 40K fica 40 vezes o K é 1/5. 40 vezes 1/5, que é 8. E o C é 50K. Então, 50K. O K é 1/5, então fica 50 vezes 1/5, que é 10. Então, o A recebeu 6 mil, está aqui, o A recebeu 6 mil, o B recebeu 8 mil e o C recebeu 10 mil. Então, a soma, 14 mil mais 10 mil, 24 mil. Então, a soma de cada um, somando todos, dá 24 mil, que é o lucro distribuído. Tem que ser distribuído aos sócios. Vamos ver o exemplo 6. 3 máquinas levam 2 horas para produzir, vamos abaixar aqui um pouco para ler. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para se produzir o lote com 4 máquinas? Então, veja, é bastante intuitivo que, se eu aumentar o número de máquinas, eu vou levar menos tempo para produzir a mesma quantidade de peças. Né? Então, é o que ele fala aqui. 3 máquinas levam 2 horas para produzir 1000 peças. Horas. 4 máquinas levam quantas horas para produzir as mesmas 1000 peças? Então, se eu aumento o número de máquinas, é lógico que o tempo para produzir a mesma quantidade de 1000 peças vai ser menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o número de máquinas, menor tem que ser o tempo para elas produzirem a mesma quantidade de peças. Ok, então vamos lá. O que ele pergunta? Quanto tempo será necessário para se produzir o lote com 4 máquinas? Então, eu vou chamar de T o número de horas para se produzir o lote com 4 máquinas.
Então, como o número de máquinas e o tempo de produção são inversamente proporcionais, temos 4 máquinas vezes o tempo que se leva para produzir com essas 4 máquinas é igual a 3 máquinas vezes o tempo que se leva para produzir com essas 3 máquinas, que são 2 horas. Então, 4t igual a 6, t é igual a 1 hora e meia. Então, veja, eu tenho as 1000 peças. Situação 1. 3 máquinas levam 2 horas para produzi-las. Eu tenho essas 1000 peças. Então, 4 máquinas levam 1 hora e meia. Então, percebam que as 3 máquinas levam 2 horas. E eu aumentei uma máquina, ou seja, eu tenho 4 máquinas. Então, é de se esperar que o tempo de produzir as 1000 peças seja menos que 2 horas, que é o tempo de produção de 3 máquinas. Então, 4 máquinas têm que produzir em menos tempo, com menos horas, em 1 hora e meia. Vamos ao exemplo 7. Augusto e César investiram R$ 12.000 e R$ 15.000, respectivamente, num negócio que proporcionou um lucro de R$ 7.500. Quanto coube a cada um se o lucro recebido for diretamente proporcional ao valor investido? Então, veja que este é um exercício similar ao que nós fizemos anteriormente, né? Então, veja, o que ele pede? Quanto cabe a cada um se o lucro recebido for diretamente proporcional ao valor investido? Bom, então, do lucro, eu designo por A a quantia recebida por Augusto e B a quantia recebida por César. Então, a quantia recebida por Augusto mais a quantia recebida por César, que é A mais B, tem que dar o lucro distribuído, que é 7.500. Né? Um negócio que proporcionou um lucro de 7.500. Então, A mais B igual a 7.500. Agora, veja, ele fala assim, o lucro recebido é diretamente proporcional ao valor investido. Ora, o A é a parte que cabe do lucro ao Augusto. Quanto o Augusto investiu? 12.000. Então, A sobre 12 tem que ser igual ao quanto o César recebeu do lucro? B. E quanto ele investiu? 15.000. Então, esta relação tem que ser B igual a B sobre 15, que é igual a uma constante. Então, veja, da primeira, A sobre 12 é igual a K, eu tiro que A é igual a 12K. Da segunda, B sobre 15 igual a K, eu tiro que B igual a 15K. Então, veja, eu tenho 12K para o A, 15K para o B. Mas eu sei que A mais B igual a 7.500. Então, eu substituo A, 12K, por A igual a 12K e B igual a 15K. Então, A mais B, isto é, 12K mais 15K, tem que dar os 7.500. Então, 27K é igual a 7.500. Então, o K é 7.500 sobre 27. Então, quanto recebeu o Augusto? O Augusto recebeu 12K. A igual a 12K. Mas como K vale 7.500 sobre 27, então A é 12 vezes 7.500 sobre 27, que é R$ 3.333,33. E o César, quanto recebeu? Ora, o César recebeu 15K, mas o K vale 7.500 sobre 27. Então, o César recebeu 15 vezes 7.500 sobre 27, que é R$ 4.166,67. Então, o lucro 7.500 são R$ 3.333,33 para Augusto e R$ 4.666,67 para o César. E, finalmente, o exemplo 8. Um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório
for inversamente proporcional ao número de pintores, em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, veja, 4 pintores levam 60 horas para pintar o escritório. Se aumentar o número de pintores, é lógico que eles vão pintar o escritório em menos do que 60 horas, porque aumentou o número de pintores, certo? Então, eles são inversamente proporcionais. E o que ele pergunta? Em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório? Então, eu chamo de T o número de horas para os 5 pintores pintarem o escritório. Então, eu tenho que achar o valor de T. Então, como nós vimos, o número de pintores e o tempo de pintura são inversamente proporcionais. Então, eu tenho que 5 pintores vezes o número de horas que esses 5 pintores pintam o escritório é igual a 4 pintores vezes o número de horas que esses 4 pintores levam para pintar o escritório, ou seja, 60 horas. Então, 5T é igual a 4 vezes 60, 5T é igual a 240. Portanto, T é igual a 48 horas, ou seja, os 5 pintores pintam o escritório em 48 horas. Né? De fato, 4 pintores levam 60 horas. 5 pintores, ou seja, mais pintores, têm que levar menos horas. Quantas horas? Os 5 pintores levam 48 horas. Então, se o número de pintores cresce de 4 para 5, o tempo que se leva para pintar o escritório cai de 60 horas para 48 horas. Então, é isso para a primeira aula, pessoal.